Descoberta de pirâmide submersa no mar na região do Triângulo das Bermudas. Essas estranhas estruturas piramidais submarinas que se encontram a uma profundidade de 2.000 metros foram identificadas mediante a ajuda de um sonar na região do Triângulo das Bermudas. Segundo as informações do oceanógrafo Dr. Verlag Meyer, os estudos de outras estruturas, como o Tonaguni, no Japão moderno, têm permitido aos cientistas determinar a impressionante que são essas duas pirâmides gigantes. Parece que constituída de algo semelhante a um cristal muito espesso. Ambas são maiores que as pirâmides de Khopis no Egito. Recentemente, os cientistas norte-americanos e os cientistas franceses, assim como de outros países, que estão levando a cabo busca nas áreas do fundo do mar no Triângulo das Bermudas, afirmam ter encontrado uma pirâmide em pé, em posição vertical, sobre o fundo do mar, nunca antes descoberto. O comprimento da base dessa pirâmide alcança os 300 metros e 200 metros de altura. E a distância desde a base até a ponta da pirâmide é de uns 100 metros por cima do fundo do mar. Segundo o estudo preliminares, mostram que a estrutura seria de cristal ou de um material semelhante ao cristal, já que é completamente lisa e na parte transparente. No que respeita a seu tamanho, essa pirâmide recém-redescoberta seria de maiores dimensões que as pirâmides do Antigo Egito. Em cima da pirâmide existem 2 buracos muito grandes. Através do segundo deles, a água do mar flui a uma grande velocidade, criando furiosas ondas maciças das águas que está em volta e na superfície do mar. Esse novo descobrimento levou os cientistas a perguntar-se se este fenômeno afeta de alguma maneira os barcos, navios e aviões e se poderia ser a causa do mistério que rodeia a região. Construída sobre a Terra e perdida durante a última inversão dos polos. Vários estudos ocidentais afirmam que a pirâmide no fundo do mar tem sido inicialmente construída sobre a terra de um continente e que um devastador terremoto sacudiu e mudou sua paisagem completamente. Outros cientistas argumentam que faz uns centenas de anos as águas da área do Triângulo das Bermudas podem ter sido o pilar das atividades dos habitantes da Atlântida, e as pirâmides no fundo do mar podem ter sido utilizadas para armazenar suas provisões. Talvez sejam relacionadas com a raça submarina de humanoides descoberta no estado de Washington de 2004, uns seres chamados monos aquáticos. Com o tempo, um estudo mais detalhado proporcionará a resposta que, pelo momento, são difíceis de imaginar. Os cientistas, depois de processar os dados, chegaram à conclusão de que a superfície deve ser perfeitamente lisa para ter essa aparência de cristal, o gelo. O tamanho das pirâmides é quase 3 vezes o tamanho das pirâmides do Egito. Dessa sensacional notícia se falou em uma conferência na Flórida. Inclusive foram informados os jornalistas locais da cidade. Os jornalistas que estiveram presentes dispõem de uma grande quantidade de imagens, dados, computarizações de alta resolução que mostram as pirâmides em 3 dimensões perfeitamente lisas, descobertas, cuja superfície está livre de resíduos ou alga ou rachaduras. Também se suspeita que o Triângulo das Bermudas é a região onde supostamente se encontrava a pirâmide, que podia ter sido uma espécie de Terra Santa, protegido pelos lendários Atlantes, de maneira que todo o que cruzava sobre o lugar era considerado uma oferenda. Outros presumem que a pirâmide podia atrair e acumular os raios cósmicos do chamado campo de energia, ou vazio quântico, e que podia ter sido utilizada como uma planta de energia atlante, ou de quem viesse nessa época. Com o mistério que ainda rodeia as pirâmides no Egito, e de fato de que as estruturas piramidais parecem encontrar-se em quase todas as culturas antigas, será difícil determinar com certeza a origem dessa estrutura ou se existe de verdade. Isso não parece muito realista.
disse Calvin Jones, da Divisão Estatal de Recursos Históricos da Flórida. Mantenho sempre a mente aberta, já que sempre aprendemos coisas novas. Minhas ideias é que uma estrutura piramidal, e muito menos feita de cristal, embaixo a mais de 10 pés de distância. As possibilidades são mais ou menos 1 em 1 milhão. Jones disse que se tratará de um encontro arqueológico genuíno. A pirâmide teria que ter sido construída entre o ano 10.000 a.C. e 6.000 a.C., mais ou menos, quando a plataforma continental não estava coberta pela água, disse Chisholm. Arqueólogos da Flórida concordam com ele quanto ao período de tempo, mas não no que respeita a outras argumentações de seu grupo. O professor Glenn Dora, um antropólogo da Universidade Estatal da Flórida, disse que as pirâmides mais primitivas do Oriente Próximo datam cerca de 4.000 anos antes de Cristo, que todas as pirâmides do Novo Mundo são posteriores ao primeiro ano depois de Cristo. Portanto, qualquer estrutura desse tipo que se encontre à frente às coisas da Flórida seria ao menos 2.000 anos antiga que além das pirâmides conhecidas. Em 1977 se fez um descobrimento misterioso que o chão do Atlântico em relação com uma tecnologia desconhecida. Se trata de uma pirâmide de 650 pés, misteriosamente iluminada, rodeada por água branca e que se voltava de cor verde intenso, um contraste chocante com as águas negras escuras dessa profundidade. O descobrimento foi fotografado pela expedição de R. Marshall, fora das costas de Kyle Sal. Informaram que outra pirâmide enorme, a uns 10.000 pés nas águas do Atlântico, com um cristal palpitante em cima, foi encontrada pela expedição de Tony Bennett. O grupo também encontrou uma de cristal opaco no mesmo lugar e informou que quando se apontava a luz através dela, se voltaram visíveis misteriosas inscrições. Mas as pirâmides embaixo da água se encontravam fora das costas do Centro-América e da Flórida. E se encontraram também cúpulas. Um edifício de mármore de estilo grego se encontrou entre a Flórida e Cuba. E que dizer da coluna que irradiava energia que o Dr. Zink encontrou nas Bahamas? Zink também recolheu artefatos durante suas imersões na Atlântida e foi entrevistado por Steve Forbes, agente de Mind International. Outras pirâmides foram exploradas pelo Dr. Ray Brown no fundo do mar em frente às Bahamas em 1970. Brown esteve acompanhado por 4 buzos que também encontraram caminhos, cúpulas, edifícios retangulares, instrumentos metálicos não identificados e uma estrutura que sustem um misterioso cristal que contém pirâmides em miniaturas. Os dispositivos de metal e cristal foram levados para a Flórida para ser analisado em uma universidade. Se descobriu que o cristal amplificava a energia que o atravessava. A esfera de cristal do Dr. Ray Brown. Em 1979, o Dr. Ray Brown, um médico naturopata de Mesa, Arizona, foi andar com os amigos às ilhas de Bari, nas Bahamas, próximo à região popular conhecida como a Língua do Oceano. Isso foi representado no programa de televisão In Search of Atlantis, em 1979. Durante uma de suas imersões, Brown se separou de seus amigos e, enquanto o buscava, se surpreendeu ao encontrar-se com uma estranha forma de pirâmide com que fazia reflexo na luz da água. Ao investigar mais a fundo, Brown lhe surpreendeu sua suavidade ou parecia um espelho que era a superfície de toda a estrutura, com juntas quase imperceptíveis entre os blocos individuais. Nadando ao redor da pedra angular, Brown descobriu uma entrada e decidiu explorar o interior. Ao passar por um corredor estreito, Brown finalmente chegou a uma sala retangular, pequena com um teto em forma de pirâmide. Ele se assombrou totalmente que nas paredes internas da sala não tinha crescido nem algas nem corais. Estavam completamente impecáveis. Além disso, Brown não tinha levado nenhuma lanterna com ele, podia ver tudo na habitação.
A habitação estava bem iluminada, mas não se via nenhuma fonte de luz direta. Chamou a atenção de Brown uma vareta metálica de cor de latão de 3 polegadas de diâmetro que acertava desde o vértice do centro da habitação e em cujo final estava atada uma gema vermelha de múltiplas faces, afilada, que terminava em uma ponta. Diretamente debaixo dessa vértebra da gema, no centro da habitação, se encontrava uma base de pedra lavada, rematada por uma placa de pedra com bordas enroladas. No prato tinha um par de mãos talhadas de metal cor de bronze, de tamanho natural, que pareciam enegrecidas e queimadas, como se tivesse sido exposta a um tremendo calor. Protegida nas mãos, localizado a 4 pés diretamente debaixo da ponta da joia, feita do barro do teto, tinha uma esfera de cristal de 4 polegadas de diâmetro. Brown tratou de relaxar a vareta do teto e a gema preciosa vermelha, mas nada se movia. Voltando à esfera de cristal, ele encontrou, para sua surpresa, com quem se separava facilmente dos receptáculos das mãos de bronze. Com a esfera de cristal em sua mão direita, ele saiu da pirâmide. Quando ele saiu, Brown disse que sentiu uma presença invisível e escutou uma voz que lhe dizia que nunca voltasse. 5.000 anos atrás no tempo, dizem que os chineses possuíam alguns dos documentos mais antigos e primitivos conhecidos pelo homem. O professor Li Hongzhi, no Zhuang Falun, tem dado a seguinte explicação no que respeita ao descobrimento de uma civilização pré-histórica. Na Terra existem os continentes da Ásia, Europa, América do Sul, América do Norte, Oceânia, África e o continente da Antártida, que os cientistas da geologia geral chamam placas continentais. Pode dizer que, além da grande quantidade de terra continental que subiu na parte superior, desde o fundo do oceano, também houve uma grande quantidade de terra que se fundiu até o fundo do mar, situação que é estável desde há dezenas de milhões de anos. Mas no fundo do mar tem sido encontrados uma série de edifícios muito altos e grandes, com minuciosos esculpidos, não pertencentes à herança cultural da humanidade moderna, pelo que seguramente os edifícios foram construídos antes de fundir-se no fundo do mar. Parece que estamos vendo o resultado de um evento cataclísmico de alteração da Terra, que resultaram no aumento do nível do mar e perda de muitas civilizações costeiras. Os cientistas sabem mais sobre a superfície da Lua que sobre as profundidades dos oceanos da Terra. Talvez deveríamos seguir o exemplo de James Cameron, diretor do filme Titanic, e começar a perguntar-nos mais sobre o que realmente se encontra lá embaixo, talvez inclusive explorando nós mesmos.